Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti por mais essa semana. Ó Senhor Jesus, venha ser conosco, venha nos guardar, Senhor. Ó Senhor Jesus, venha ser, Senhor, com o nosso desfrute. Senhor Jesus, nos leva a desfrutar mais de Ti, da Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos começar a desfrutar da segunda semana do alimento diário. E o ler com oração de hoje diz assim: Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus! O tema desta semana é: Deus me habilitou. Ao longo dela, veremos que Deus nos escolheu e conta conosco para sermos ministros adequados da nova aliança. Ao permitir que Deus trabalhe em nós, seremos aperfeiçoados para cumprir nosso ministério. Devemos seguir o exemplo de ministros como o próprio Senhor Jesus e Moisés, que foram fiéis em toda a casa de Deus, e também tomar o exemplo de tantos irmãos fiéis que vieram antes de nós. E por fim, perceberemos que cada irmão é um ministro de Deus e está sob aperfeiçoamento. O Senhor levanta situações cotidianas para nos treinar para o exercício de nosso ministério. Os discípulos de Jesus foram treinados enquanto andavam com o Senhor, ou seja, aprendiam servindo. Deus deseja aperfeiçoar-nos da mesma forma. Não é necessário estudar por vários anos para começar a cumprir nosso ministério. Os irmãos novos podem fazê-lo imediatamente, pois também foram habilitados e já receberam o ministério da parte de Deus. Já os irmãos com mais tempo de vida da igreja devem buscar a renovação da mente e viver em comunhão com o Senhor, para remover a tradição e todas as coisas velhas, de modo que não se tornem ministros da letra, e sim do Espírito. No Espírito, serviremos em novidade de espírito e de vida. Ó Senhor Jesus! Deus nos habilitou como ministros da nova aliança. Quando tiramos a habilitação para dirigir, passamos por estudo e treinamento. Entretanto, com relação às coisas espirituais, a nova aliança, quem nos habilitou foi Deus. Dele vem nossa suficiência. Deus deseja glorificar-nos, introduzir-nos na comunhão da Trindade divina. Nem mesmo somos capazes de pensar em algo tão elevado como habitarmos em Deus e Deus em nós. Precisamos pedir ao Senhor revelação e uma mente renovada para entendermos esses conceitos divinos e o plano de Deus. Assim não ficaremos na superficialidade dos movimentos cristãos dos dias atuais, que enfatizam prosperidade, imediatismo e a busca de coisas materiais. Mas obteremos revelação acerca da meta de Deus, o ministério e os ministros da nova aliança. Para ser ministro do Novo Testamento, é necessário o chamamento divino, pois parte de Deus a intenção de dar-nos esse ministério. Aleluia! De outro lado, precisamos de uma vontade resoluta para desempenhá-lo. A vontade de Deus em tornar-nos ministros encontra abertura nos corações desejosos de ser seus ministros. Por isso, oremos. Eis-me aqui, Senhor. Quero receber esse ministério e participar juntamente contigo. Faz queimar em meu coração o encargo que ardeu no coração de Paulo e dos demais servos fiéis do passado. O apóstolo Paulo enfrentou diversas tribulações. Foi preso, chicoteado, fustigado com varas, passou fome e sede, nudez e frio, passou por perigos entre falsos irmãos, naufrágios, esteve um dia e uma noite na voragem do mar. Além dessas coisas exteriores, havia o peso da preocupação com todas as igrejas.
Qualquer outra pessoa em um naufrágio se preocuparia com os tubarões. O apóstolo, contudo, não pensava em sua própria vida ou segurança, mas se preocupava com a necessidade dos irmãos. O ministro da Nova Aliança existe por causa da Igreja e da necessidade dos irmãos. Ó Senhor Jesus! Sua vida está atrelada ao plano de Deus, pois Ele nos habilitou para sermos ministros do Espírito, para servir e dar a vida pelos irmãos. Não somos da antiga aliança da letra, que mata, e sim do Espírito, que dá vida. Aleluia! Como ministros neotestamentários, precisamos entender que esse ministério do qual participamos é único e singular. Não há dois ministérios. Há somente um ministério único, singular, universal, divino, no qual todos nós estamos e do qual todos nós participamos. Nos versículos que vamos apresentar ao longo da semana, esse ministério aparece da seguinte maneira: este ministério, o ministério, este ministério, o ministério. Não é qualquer ministério, é este ministério, o ministério. Para Deus, só existe um ministério, o ministério, este ministério. Lemos em 2 Coríntios 4:1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aqui se diz este ministério. Quando temos este ministério, não desfalecemos. Tomemos cuidado, pois a todo instante somos submetidos a situações de desânimo. Situação econômica, condição de saúde, enfermidades, dificuldades familiares, problemas de relacionamento entre irmãos, entre vizinhos e dificuldades na vida da igreja. Mas, por termos este ministério, não desanimamos. Um ministro deve ter visão clara acerca deste ministério, pois, sendo governado por ela, quando as instabilidades emocionais e os ataques do inimigo surgirem e o desânimo vier, exercitará seu espírito, e esse sentimento de desalento irá embora. Invocando o nome do Senhor, a visão governante se apodera de nós e somos reanimados. Mesmo que venhamos a desfalecer, por meio da visão e exercício do Espírito, somos encorajados a seguir adiante, pois o Senhor nos equipou com a capacidade de nos reanimar. Um ministro pode deitar-se no sofá e diante do Senhor e clamar: ó Senhor Jesus, não dá mais, está muito difícil. No entanto, mesmo passando por dilemas, ao olhar para o relógio, vê que está na hora da reunião da igreja. Levanta-se e vai para a reunião. Quem tem visão não se permite desanimar. É semelhante a uma mãe que, mesmo sentindo mal-estar, se levanta para servir, cuidar e alimentar os filhos. O ministro de Deus tem sobre si esse encargo, uma grande comissão de cuidar dos irmãos, e não se permite desanimar, pois, tendo este ministério, não desfalece. Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Aleluia, né? Hoje nós vamos dar início, né, a mais uma nova semana do Alimento Diário. Louvado seja o Senhor. E o tema da semana é Deus me habilitou. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E o título de hoje é Deus nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança. Amém? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, amados, é maravilhoso porque Deus nos escolheu, não é mesmo? E Ele conta comigo e com você. Olha que maravilhoso aí. Sabe para quê? Para que cumpramos, amado, eu e você, cumpramos com excelência esse ministério. Por isso que Ele tem nos habilitado, amém? Senhor Jesus, que maravilha isso.
E graças ao Senhor, querido irmão, Deus tem trabalhado em cada um de nós. Amém? Você sente o trabalhar de Deus em sua vida? Que maravilhoso isso. Eu também sinto. Por isso, amados, o trabalhar dele é incessante, né? Ele não para. Como é maravilhoso isso. Quando nós nos abrimos ao trabalhar do Senhor, nós sentimos o seu trabalhar em nossa vida. Irmãos, que maravilha. O nosso Deus, ele está tendo pressa em trabalhar em nós, porque ele deseja que cumpramos o nosso ministério com excelência. Louvado seja o Senhor. E cada um de nós, queridos irmãos, devemos seguir o exemplo de Jesus e de Moisés. Amém? Nós sabemos que Jesus, ele foi o primeiro ministro da nova aliança. Amém? Oh, Senhor Jesus! E Moisés cumpriu bem o seu ministério lá no Antigo Testamento. Então, amados, cada um de nós precisamos seguir esses exemplos positivos que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, a gente sabe, amados, que seguir os exemplos positivos e que exemplos que o Senhor nos mostra é positivo em nossa carreira hoje, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, por isso vamos olhar para esses exemplos positivos, não é mesmo? E dessa forma, amados, com certeza iremos também cumprir o nosso ministério. Senhor Jesus! E é impressionante porque o Senhor hoje, né, para que cumpramos bem nosso ministério, ele levanta situações para nos treinar, amém? Para nos aperfeiçoar. Da mesma forma, foi com os discípulos, né? Ele não aperfeiçoou os discípulos ali numa sala de aula, ele ali com o quadro negro, né, dando aula, explicando. Não foi assim que ele ensinou aos discípulos, né? Ele ensinou aos discípulos como? Andando de cidade em cidade, pregando evangelho, passando aquelas experiências fortes ali e curando pessoas. E cada experiência daquela os discípulos iam guardando no coração. Senhor Jesus, da mesma forma eu e você, o Senhor quer nos aperfeiçoar, quer nos treinar, amados. Não é só nós em casa lendo o alimento diário, fazendo leitura da Bíblia, dos livros espirituais, não. Ele quer que nós experienciemos isso tudo que desfrutamos. Ele quer que pratiquemos a palavra. Oh, Senhor Jesus, quanto mais, querido irmão, eu e você praticar a palavra, mais o Senhor está nos aperfeiçoando, mais Ele está nos treinando. Você pode até pensar, mas Eduardo, não sabe que a gente não está podendo sair para pregar evangelho? Amados, você pode passar mensagem para as pessoas, para os seus amigos. Naquele bom dia, boa noite que você dá, você pode passar um versículozinho bíblico ali para aquela pessoa, não é mesmo? Ou até mesmo, amado, uma palavra. Você pode encorajá-las. Dessa forma, estaremos pregando o evangelho e exercendo o nosso ministério. Louvado seja o Senhor. E, graças ao Senhor, todos nós, amados, podemos cumprir o nosso ministério, hein? Podemos cumprir. Não só nós que já estamos há mais tempo, né? Como os irmãos que têm chegado agora. Oh, Senhor Jesus, eu conheço um irmão que ele reúne há pouco tempo, amados. Mas ele está numa cidade do Rio Grande do Norte e ele tem lá cumprido o seu ministério. Louvado seja o Senhor por isso. Lá ele está ele com sua esposa, seus filhos. E ali, amados, hoje ele tem ainda pregado o evangelho. Em meio a essa dificuldade da pandemia, tem levantado pessoas e ele tem cuidado. Amados, uma coisa necessária para nós que recebemos esse ministério, precisamos ter um coração de cumprir. Precisamos ter um ministério, um coração de cumprir esse ministério. Ó Senhor Jesus, se nós não tivermos um coração aberto, disposto, nós não vamos conseguir cumprir esse ministério. E nós sabemos que o Senhor vai ficar triste com isso. Por isso, vamos abrir nosso coração. Ó Senhor Jesus. E é precioso porque cada um de nós, né? Nós que nos reunimos já há um pouco mais tempo, né? Precisamos, querido irmão, estar sempre renovando a nossa mente. Amém? Oh, Senhor Jesus! Lá em Romanos 12, Paulo fala sobre a renovação da mente. Querido irmão, é rico porque a mente é a porta de entrada da alma, não é mesmo? Então, se nossa mente não tiver uma mente renovada,
fresca, cheia de vigor, nós vamos estar velhos, envelhecidos. Como Paulo fala em uma das suas epístolas, uma mente caduca. Uma mente de velhas caducas. Ó Senhor Jesus, por isso eu e você precisa estar uma mente nova. Por quê? Uma mente nova mostra que nós somos ministros do Espírito. E o Espírito é sempre novo, sempre fresco, amado. Ó Senhor Jesus. Caso contrário, nós tivermos uma mente envelhecida, né? Ó Senhor Jesus. O que acontece? Vamos ser ministros da letra, ministros de conhecimentos. E a gente sabe que a letra mata. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos levado à renovação da mente. Louvado seja o Senhor. E dessa forma, querido irmão, eu e você vamos estar seguindo avante, correndo essa carreira cheia de novidade de vida, novidade de espírito, cheio de encargo, sempre novos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, tem um ponto muito rico aqui, que eu queria compartilhar também com vocês. Amados, quando alguém quer tirar a sua carteira de habilitação, né, para andar segundo as normas de trânsito, o que ela faz? Ela paga algumas taxas, faz algumas provas práticas, teóricas, não é mesmo? Tudo isso é necessário. Para quê? Para que logo depois de alguns meses ele esteja com sua habilitação, não é mesmo? Senhor Jesus, com relação a ser ministro da nova aliança, amados, é Deus que nos habilita, bem? Ó Senhor Jesus, você não precisa pagar taxa nenhuma, não precisa fazer prova nenhuma, porque Deus está lhe habilitando cada dia. A cada dia Ele tem lhe habilitado. Senhor Jesus, e dessa forma seremos ministros habilitados, tá? Para cumprir bem nosso ministério. Senhor Jesus. Porque nós sabemos, queridos irmãos, que a suficiência não é nossa, não é mesmo? A capacidade não é nossa, mas é de Deus. Toda suficiência é de Deus, amém? Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, nós precisamos ter um desejo em nosso coração. Como o apóstolo Paulo tinha, né? Ele é um exemplo para nós. Nós sabemos que Paulo, amados, teve um ministério muito forte, né? Ele teve várias experiências, né? Ele foi preso, né? Ali em Filipos, né? E foi preso. Ele levou surras ali em Filipos, né? Ele passou pela voragem, né? No mar, passou um dia e uma noite. Ele passou fome, frio, né? Passou muitas situações. Ele passou por situações, né? De ser traído, né? Por falsos irmãos, por perigo de falsos irmãos. Então, amados, a gente vê que Paulo teve muitas experiências, né? E nenhuma delas, irmãos, ele se preocupou com a sua própria vida, não é mesmo? Senhor Jesus. Naquela mesa que o navio afunda, né? Ele fica ali no mar, né? E essa que ele passou na voragem do mar, um dia e uma noite, ele não teve medo, irmão, de perder a sua vida. Ele se preocupava mesmo com as igrejas, com os irmãos, em como eles estavam, em cuidar de cada um dos seus santos. Irmãos, hoje, como eu desejo ser assim também, né? Se preocupar menos comigo e mais com a igreja, mais com os irmãos. Como é que estão os irmãos? Se nessa pandemia estão desfrutando da palavra, se estão ouvindo essa porção que temos levado a eles diariamente, né? Se tem desfrutado da semana, do final de semana, da palavra que tem sido ministrada para nós, se no dia a dia eles têm desfrutado dos hinos, do alimento diário. Amados, essa é uma preocupação que nós precisamos ter uns para com os outros, é mesmo? Dessa forma o Senhor vai estar nos abençoando e vai estar crescendo mais e mais em nós. Senhor Jesus. E nós sabemos, querido irmão, que o ministro da Nova Aliança, ele existe por causa da igreja, não é mesmo? E por causa da necessidade dos irmãos. Senhor Jesus. E nós sabemos, amados, que se não fossem os irmãos nem a igreja, para que ministro? Não é mesmo? Para que ministério? Mas louvado seja o Senhor pela igreja e por causa dos irmãos. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos, amados, que esse ministério, ele é único.
Ó Senhor Jesus, nós estamos no único ministério. Louvado seja o Senhor. É o mesmo ministério que o Senhor deu início ali, não é mesmo? Senhor Jesus. E nós sabemos, queridos irmãos, que o ministro, ele deve ter uma visão governante, não é mesmo? Senhor Jesus. Porque o ministro, ele passa por várias situações, né, de adversidades. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que existem situações, né, de medo, de sofrimentos, de estabilidades emocionais, né, ansiedade, sofrimentos, né? E é como exemplo daquela mãe, né? Que mesmo tendo, passando por sofrimentos, né? Tribulações, ela olha para sua casa, vê seus filhos, né? Aí ela mesmo assim doente, né? Ela levanta da cama, né? Ali e vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, né? Da mesma forma o ministro da Nova Aliança, né? Ele está passando por essa situação de adversidade, mas quando ele olha, irmão, para a igreja, para os irmãos, ele se supera, né? Se supera não nele mesmo, mas no Senhor que está nele o suprindo, né? E ele invoca o Senhor, se volta ao Espírito, amados, e leva adiante esse ministério, porque ele foi pelo qual ele foi comissionado. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados, por esse início de semana, né? Que eu e você possa desfrutar bastante, né? E claro, compartilhar, pois compartilhar é necessário, pois sobre cada um de nós, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Aleluia.